Quero saudar a todos na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra que o Senhor tem colocado no meu coração encontra-se em 1 Coríntios, do 7. Vamos ler, né? Diz assim: ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague às mulheres a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, pois por algum tempo, para que vos aplicardes a oração, e depois ajunteis outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Aqui a palavra do Senhor fala sobre o casal, que é bom que a mulher tenha o seu próprio marido, tenha o seu próprio esposo, e o esposo tenha a sua própria mulher. Eu quero dar apenas alguns conselhos para as esposas que são casadas, né? É uma intimidade que é dentro de um quarto, aonde a mulher tem intimidade com seu esposo e seu esposo tem intimidade com a sua esposa. Mas eu quero falar mais com as mulheres, com as esposas. Muitas vezes nós temos os nossos afazeres como mãe e também como esposa, com os nossos maridos. Porque nós sabemos que quando nós casamos, nós assumimos um compromisso com o nosso companheiro. A palavra de Deus está deixando aqui, Paulo escreveu e está deixando aqui bem claro, né, sobre isso, que a mulher, quando ela casa, que ela tem o seu companheiro, o seu corpo já não pertence mais a ela, mas pertence ao seu esposo. E a mesma coisa que Paulo falava com as suas companheiras, com as companheiras, também Paulo falava com os homens, com o companheiro. Mas a gente muitas vezes, nessa caminhada da nossa vida, quantas vezes a gente tem encontrado maridos que têm sofrido com essa intimidade, né? Por quê? Porque a esposa muitas vezes, por causa do cansaço, por causa do trabalho do dia a dia, por causa dos seus afazeres dentro do seu lar, acaba ficando muito cansada. E quando o seu esposo vem procurar ela está tão cansada que ela diz não para ele. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina para as mulheres. A palavra de Deus está falando aqui através do apóstolo Paulo que nós não temos poder sobre o nosso corpo, mas tem o nosso esposo que tem poder sobre o nosso corpo. E o nosso esposo tem que ser saciado da sua necessidade. A mulher foi preparada, casou, sabendo desse dever como mulher, que o esposo tem a necessidade de coabitar com a sua companheira. E a companheira do mesmo jeito, muitas vezes tem a necessidade de coabitar com o seu esposo. Mas a gente vê por aí, a gente escuta muitas conversas, quando conversamos com algumas mulheres, a coisa que ela fala: o meu esposo é trabalhador, meu esposo é muito bom, ele é um bom pai, mas ele está em falta comigo. Mas nós que somos crentes, que temos a palavra de Deus, que somos mulheres, e
e que temos a palavra de Deus na nossa mão, vamos agir diferente. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que o homem pode chegar para sua esposa e falar: olha, não vamos tocar, eu não toco no seu corpo, nem você toca no meu corpo, porque nós vamos tirar um tempo para consagração, para oração. Se a esposa que tem a sua necessidade concordar com seu companheiro, a palavra do Senhor fala que se dois ligar na terra, então será ligada no céu. Se haver concordância, que é para eles então começar a consagração e que eles estão fazendo diante de Deus, mas Paulo ensina aqui que a mesma necessidade que a mulher tem, o homem também tem, e que é para se ajuntar rapidamente um com o outro, para que Satanás não venha lutar contra este casal. Porque muitas vezes a mulher fica 7, 8, 10, 15 dias sem tocar no seu companheiro. O companheiro faz a mesma coisa com a sua esposa e acha que está tudo bem, mas nós sabemos que nós temos a nossa necessidade. E a palavra do Senhor nos deixa bem claro que Satanás, o nosso adversário, ele conhece as nossas fraquezas, as nossas falhas. Satanás sabe aonde ele pode tocar. E muitas vezes o irmão é crente, o seu companheiro é crente, o seu esposo é crente e não pode se prostituir, ele sofre com aquilo. E a companheira do mesmo jeito. Por isso que Paulo escreveu desta maneira, que nós devemos nos afastar por um tempo, se nós permitir. Se a esposa permitiu o esposo se afastar por um tempo do seu corpo, e se a companheira também aceitar que se a companheira fazer uma consagração e chegar no seu esposo e falar: estou consagrando ao Senhor, então se ele consentir, tem que ter a permissão dos dois, que os dois vêm estar em comum acordo um com o outro. Aí sim pode se afastar, mas do contrário, de maneira nenhuma, para que Satanás não venha usar isso como maneira de colocar um abismo entre a companheira e o companheiro. Foi essa reflexão que o Senhor me deu, essa palavra que o Senhor me deu nesse dia, para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos vigiar a esposa. Chega de dor de cabeça, chega de dor nas costas, chega de canseira. Ouviu bem? Porque se de repente acontecer alguma coisa com o nosso companheiro, né, nós também seremos culpados com isso. Então vamos ser mulheres sábias, mulheres de oração, mulheres que jejuam, mulheres que andam na presença de Deus fazendo a obra do Senhor. E muitas vezes quer se santificar tanto para Deus. Espiritualmente quer se santificar tanto, mas esquece que tem um dever para os seus companheiros. Vamos vigiar. E eu falo mais uma coisa. Se o homem estiver doente, a esposa tem que ficar no Espírito, orando para o Senhor dar força, para que a sua vontade da carne seja repreendida. E vice-versa, se a esposa também estiver doente, o homem também tem que ter paciência e calma. Essas são as palavras que o Senhor colocou no meu coração, para a honra e glória do seu nome. Amém, Jesus.